Especialista. Você sabe o que é tocofobia e quais as consequências na vida das mulheres? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, Sângida Teixeira, que também atua com gestantes e puérperas. Bom dia, Sângida. Bom dia, Regiane. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui de volta, falando de saúde mental. E principalmente voltada nesse momento aqui especial para as mulheres. Sângida, muitas mulheres sofrem com esse transtorno, não é? Então explica pra gente o que é tocofobia. Tocofobia, até um nome esquisito. É, um nome diferente. Muitas mulheres são acometidas por esse transtorno. Ele é um transtorno de ansiedade, né? E é um medo excessivo, um medo disfuncional de engravidar ou de parir, né? Do processo do parto. É uma nomenclatura ainda um pouco recente, existem muitos estudos que estão sendo feitos em cima disso, né? Muitas pesquisas, mas cresceu assim o número de pesquisas por isso, de pessoas interessadas nesse assunto, de pessoas que se identificam com esses sintomas, cresceu absurdamente, né? Então, assim, nada mais é do que um transtorno de ansiedade de pessoas que têm medo, muito medo de engravidar ou de parir. Perfeito. E olha, a mulher normalmente já tem esse medo, não é? Mas o que configura? É um medo excessivo mesmo? O sintoma é esse? Isso, porque assim, a gente tem medo do que é novo, né? Então, se você está vivenciando a gestação pela primeira vez, você vai ter medo, você não sabe o que te espera, você tem medo da dor do parto, tem medo de sentir dor da anestesia, enfim, tem medos comuns, mas esse medo, ele não te impede, não te paralisa, né? Esse é uma das características de quem tem um transtorno de ansiedade. Esse medo, ele acaba te paralisando excessivamente, né? Então, você não consegue, você anula o sonho, por exemplo, de ser mãe por ter medo da gestação ou de parir. Então, é algo grave, porque você anula alguma coisa, te paralisa, né? Então, a característica da tocofobia é essa. São sintomas de ansiedade, que no caso são insônia, vômito, palpitação, sudorese. Só em falar nesse assunto, a pessoa não consegue falar disso tranquilamente. Porque uma pessoa que tem um medo normal, ela consegue pesquisar, ela consegue falar, eu tô com medo do meu parto, mas eu vou dar uma olhada aqui, é isso que me espera. E a pessoa com tocofobia, ela não consegue falar sobre o assunto que já desestabiliza ela. Perfeito, perfeito. E explica pra gente, tem tipos, né, de tocofobia? Isso, tem dois tipos, a primária e a secundária. A primária, ela é muito acometida na adolescência, por exemplo. A sociedade em si, ela espera que a gente seja mãe, né? Nós mulheres, a sociedade espera que toda menina tenha o sonho de ser mãe, queira ser mãe. E aí já começa uma pressão social daí. E a gente vivenciando experiências alheias, na verdade, ouvindo experiências alheias, a gente acaba tendo essa insegurança. Será que eu consigo? Minha mãe sofreu tanto com os filhos. Fulano ou ciclana tem um bebê especial que sofre tanto, passa tantas dificuldades. A minha vizinha passou por isso, a minha tia vivenciou aquilo. Essa é a experiência primária, são experiências de terceiros que acontecem antes da primeira gestação ou na primeira gestação. E aí também tem a experiência secundária, que ela já é de vivências próprias, que você pode desencadear ela já na sua segunda gestação, porque a primeira foi traumática. Entendeu? Você teve a primeira gestação, você sofreu, por exemplo, uma violência obstétrica na sala de parto. Aí você engravida novamente, aí você começa a desenvolver a tocofobia por medo de vivenciar o que foi vivenciado na primeira gestação. Então, se você teve um relacionamento abusivo, se você já sofreu abuso sexual em algum momento da sua vida, se você... questão também de aborto, pode ser também uma causa? Exatamente. Muitas mulheres que abortam a sua segunda gestação, elas já ficam mais ansiosas, né? Então, eu abortei, agora eu tenho que ter todo o cuidado do mundo por medo de abortar de novo. Então, você acaba ficando meio paranoica com aquilo ali. Tem que ser um repouso, e a pessoa faz um repouso extremamente absoluto, começa a pesquisar muita coisa, qualquer coisa já acha que está abortando, tem muito medo. E isso tem, a tocofobia, a ansiedade em si, ela traz interferências também para o bebê. Fala pra gente, e quais são as causas da tocofobia? As causas são inúmeras. Primeiro porque nós somos um ser singular, né, individual, então muito do que a gente absorve, o que a gente
enxerga o mundo em si. Então, por exemplo, o que pode ser traumático para mim, não é traumático para você. Então, algumas causas que eu vou falar aqui, não necessariamente são elas isoladas, né? Mas um conjunto delas. Então, por exemplo, um relacionamento abusivo, violência obstétrica, experiências alheias, né? Por exemplo, quem já engravidou, principalmente no seu finzinho da gestação, as pessoas começam uma enxurrada de experiências traumáticas de negativas, parto. E começam a falar justamente para a grávida. Exatamente. Olha, cuidado para não ser assim. Cuidado que na maternidade é assim. Cuidado que com a médica tal é assim. Se tu tiver sorte, vai funcionar dessa maneira. Então, essas experiências também acabam fazendo com que a pessoa desenvolva a tocofobia. Experiências vividas ainda na sua vida intrauterina também podem interferir. Sério? Sim, podem interferir. Então, assim, é todo o conjunto, todo o contexto das vivências dessa mulher que ela acaba, né, indo juntando e ela desenvolve esse transtorno de ansiedade. Perfeito, 10h08. Estou falando com a psicóloga clínica Sângida Teixeira, falando sobre tocofobia, né? Nome que novo, mas uma questão, um probleminha que já acomete as mulheres há muito tempo. E agora a gente tem a oportunidade de falar abertamente, né, sobre essas questões. Sângida, quais são as consequências, né, desse transtorno? As consequências, elas são tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Já tem estudos que comprovam que a mãe que tem excesso de estresse, de ansiedade, acaba atrapalhando o desenvolvimento cognitivo do feto, o desenvolvimento cognitivo do bebê em si. Então, já começa a interferir. Então, a mãe e o bebê, eles não estão ligados simplesmente pelo cordão umbilical. É muito mais que isso. Então, todas as emoções que a mãe está sentindo. Então, se a mãe sente um estresse excessivo, um medo excessivo, vai acabar interferindo no desenvolvimento dessa criança. E também para a mãe, né? Porque aí o estresse, a ansiedade, ela interfere na amamentação, no parto. Uma pessoa que está com medo do parto, ela não vai conseguir, né, ter tranquilidade para vivenciar esse momento. Então, se for um trabalho de parto normal, vai atrapalhar esse processo, vai ser mais demorado, vai ser mais cansativo. Também interfere na amamentação. Então, a ansiedade, o estresse, a tocofobia em si, ela interfere em todo esse processo. E no período pós-parto, ela pode se desencadear, caso não tratada, para uma depressão. Ou seja, ainda traz ainda mais sofrimento. Portanto, as consequências são antes, durante e pós-parto, né? Exatamente. Se não acompanhada, né? E tem algum... fala pra gente, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por um psicólogo. Somente por um psicólogo é feito esse diagnóstico. E aí... o profissional que vai avaliar, né? Essa mulher, vai ouvi-la, né, atentamente, vai avaliar e vai diagnosticar a tocofobia. Perfeito. E qual é o tratamento para esse transtorno? O tratamento, em casos extremos, ele pode ter intervenção médica, né? Dependendo, porque se a mulher está gestante, né? Nem toda medicação ela vai tomar, mas se for antes da gestação, pode, dependendo do caso, se for algo muito grave, pode ter interferência médica, psiquiátrica com remédio, mas o tratamento é uma psicoterapia. Também pode ser em conjunto com o ginecologista, porque então, no caso, a mulher que tem muito medo de engravidar, às vezes ela acaba usando 2 camisinhas, ou ela usa camisinha e ainda toma um contraceptivo, ou ela tem DIU, toma contraceptivo e usa camisinha. Então, assim, ela não confia em nenhum método. Até porque é importante, Regiane, a gente falar que as notícias que a gente tem, que às vezes são fake news, às vezes a gente não filtra muito o que a gente está consumindo, e aí tem algumas coisas que são verdades, outras nem tanto assim. Então, a mulher sentiu uma dor na barriga e acabou tendo bebê. Não sabia que estava grávida. Então, meu Deus, eu tomo remédio e eu tenho medo de acontecer isso. Ou então você vê lá a mulher que diz que estava com DIU, tomava pílula, usava camisinha e mesmo assim engravidou. Então, isso assusta quem não quer ser mãe no momento. Isso assusta quem não tem pretensão de ser mãe. Então, o tratamento também pode ser juntamente com um ginecologista, né? Porque ele passa segurança para a pessoa, ele explica melhor como é feito, qual é o efeito do contraceptivo, como funciona, a probabilidade de você ter um filho com aquele método contraceptivo. Então, pode ser feito de uma forma multidisciplinar o tratamento. Agora, Sângida, só as mulheres passam por esse transtorno? Ou também tem homens que têm medo, né, de se tornar pai? Os homens também. Não é tão comum quanto em mulheres, né, porque
a porcentagem de homens que se envolvem ali na gravidez é menor, mas os homens também são acometidos por tocofobia, né? Então, porque também é uma responsabilidade grande para eles. E aí o homem que quer assumir essa responsabilidade ou que entende a real responsabilidade de ser pai, de criar, de cuidar, ele vai sentir um pouquinho desse medo. A vida dele não vai ser a mesma também, né? Não é só da mãe. E talvez também teve uma experiência traumática. Exatamente. Também, né, então, às vezes, sofreu um abandono, Uhum. né? Teve coisas que ele vivenciou que não foram interessantes. Viu a mãe sofrer por causa dos outros irmãos, né? Viu o pai abandonar. Então, ele tem medo, ou viu a dificuldade da família em criar os filhos, passou necessidade, de alguma forma assim. Então, ele acaba desenvolvendo também a tocofobia. Então, como nós já falamos, né, gente, é um sofrimento, mas olha, se você busca ajuda profissional, né, com certeza, né, pode realizar um sonho, se tornar pai ou mãe da melhor maneira possível, né? Então, para finalizar esse momento aqui, qual a orientação que você deixa para o nosso ouvinte que se identificou, né, com as informações que nós falamos? Se você tem medo excessivo do parto, né, você não consegue falar do parto ou da gestação, você não consegue falar disso, o interessante é você buscar um acompanhamento psicológico. Se você ainda não é mãe, mas você quer ser mãe, mas tem esse medo, né, dentro do acompanhamento psicológico, isso pode ser trabalhado. Se você já está gestante e está com medo do parto, está com inúmeras coisas passando na sua cabeça, esse acompanhamento psicológico ele vai te ajudar a vivenciar esse processo de forma mais leve, para que o trabalho do parto seja mais tranquilo, seja mais rápido, né? Às vezes a psicóloga trabalha também com outros profissionais para que o seu desempenho seja ainda melhor. Perfeito, muito obrigada pela participação, tá bom? Um ótimo dia para você. Eu que agradeço, um ótimo dia. Bom demais, tá aí, gente. Entrevista maravilhosa aqui com a Sângela Teixeira, ela que é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atua, né, tem experiência nessa área com atuação com gestante e puérperas, né, falando sobre tocofobia. Gostou da entrevista? E se você já chegou no finalzinho, fica triste não, que essa entrevista fica no nosso site para você acompanhar na hora que você quiser. 10 horas 14 minutos. Bom demais, a gente segue com Manhã Viva, que a gente tem participação pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui quem está participando conosco. Muita gente já mandou aqui mensagem, deixa eu mandar uma luzinha.